Aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui poder ministrar a palavra de Deus. Mete o temor de Deus, né, irmãos? E é muito bom. Aleluia, Jesus. Deus já está falando com você, irmãos, desde o começo do culto. Amém? Acabei de me derreter agora no último louvor também, irmãos, todos falando comigo, o último agora. Fala assim para o seu irmão, barco à deriva. Fale mais forte, irmão, barco à deriva. Foi assim que Jesus me encontrou também, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Aleluias. Está difícil até de ler, irmãos, porque as lágrimas estão aqui sobre os olhos, que está uma... Deus puro, aleluia. Deus é fiel, aleluias. Lucas 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Aleluias. Primeiramente aqui eu quero falar também aos pais, né? Que estão aqui, feliz dia dos pais, que Deus abençoe, recompense muito a vida de vocês. Como eu falei, barco à deriva, né? Eu tenho um pai biológico, né, irmãos? Mas quando eu era bem pequenininho, meu pai, ele seguiu o caminho dele, ainda é vivo. E eu creio que a minha mãe foi a minha mãe e meu pai. Mas eu falo muito e agradeço muito a Deus que no momento em que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, Jesus, Deus, Ele está sendo meu Pai nesta terra, aleluia, glória a Deus. Diz assim na epígrafe: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: Simão, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Tem algumas traduções que é diferente aqui, tá? Mas pela tua palavra lançarei a rede. A minha, como está aqui a minha Bíblia, ela diz: mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros, aleluias, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aleluias. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será
pescador de homens. Aleluias. Verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Vou estar orando. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar ministrando, Senhor, a Tua palavra, primeiramente a mim e a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, a Tua palavra tem poder, a Tua palavra cura, a Tua palavra, Senhor, é vida para nós. Pai querido, Pai amado, prepara o meu coração, prepara o coração da Tua igreja, a nossa mente, Senhor, para que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava estudando há um tempo já essa palavra, e quando o pastor Jerry falou que eu traria uma palavra no Dia dos Pais, e desde o primeiro louvor, desde a oração, desde a primeira palavra, o Senhor veio confirmando sobre essa palavra que eu tinha lido essa semana. E é gostoso, irmãos, quando Deus confirma a vontade dEle através logo do começo do culto, porque o culto já começou em casa, né, irmãos? No caminho, Deus dando livramento para nós chegarmos à igreja de Deus. E aqui essa história é muito conhecida da igreja, e subiu ao meu coração algo muito, muito forte, em que de muitas das vezes que eu já escutei essa palavra, o Senhor falou ao meu coração uma coisa que eu nunca tinha visto nessa palavra, e o Senhor abriu o meu entendimento. Aleluias. A minha esposa, eu agradeço a ela também, porque ela foi um pai nas orações, me ajudou muito na minha caminhada para chegarmos até aqui, né? Aleluias. Uma ponte. E ela sabe que eu sempre gostei de pescar, irmãos, em alto mar. É muito gostoso. Quando você vai para o alto mar, irmãos, que você vê água de um lado, água do outro, e você não vê mais nada. Você olha para cima e fala assim, meu Deus, se esse negócio afundar aqui, só o Senhor mesmo para me segurar, porque não tem, você não vê terra para lugar nenhum, e é uma chacoalhada, é um balanço, e é uma coisa gostosa, irmãos. Tem muita gente que não consegue ir para alto mar, porque ele passa muito mal, e dá ânsia na pessoa, a pessoa fica grudada no fundo do barco, que ela não levanta de jeito nenhum. Mas todas as vezes que eu fui para alto mar, eu passei mal, mas eu consegui pescar, irmãos. Muitas das vezes a gente vai só dar banho em sardinha, né? E fica aquela frustração mesmo, de você não conseguir pescar. E eu fico olhando a essa história, né, irmãos, e vendo os pescadores, que ali era uma profissão deles. Então eles levavam ali os peixes, era o salário para a família deles. Então eles vendiam. E quando a gente estava em alto mar, era uma pesca diferente dessa, porque a gente gostava de pescar de varinha. A gente pega a varinha, prepara a isca, geralmente a garateia, né, que são 4 anzóis de uma só. Você corta a sardinha no meio, colocou e você joga lá. Agora a pesca daqui de Pedro, profissional, era uma pesca diferente, mas eu creio também que eles ponham lá as linhadas, né, que a gente fala uma linhada, que é só a linha sem vara, mas eles pescavam muito de rede de arrasto, eles armavam as redes. E essa noite, essa história aqui, para esses pescadores, foi muito triste, porque eles não conseguiram pescar nada. Então eles foram para alto mar, voltaram, não pescaram nada, trouxeram os barcos até a praia, e já tinham descido do barco e estavam lavando as suas redes. Porque quando você passa a rede no arrasto, vem folha, vem algas, e gruda madeira, e gruda muitas coisas, muito lixo gruda, e eles não pescaram nada. Então eles desceram dos barcos e estavam lavando as redes. E aqui no verso 1, e aconteceu que apertando a multidão, apertando quem? Apertando a Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia. Coisa linda, né? Jesus fazendo uma obra maravilhosa, apregoando a palavra, e a multidão começou a apertar Jesus.
Apertou de tal maneira que acho que era muita gente sedenta de ouvir a palavra de Deus. E apertando, e Jesus, ele vê 2 barcos na praia. Ele já uniu, as coisas, a palavra de Deus. Na visão maravilhosa de Jesus, Jesus já entrou ali na cena dos discípulos e encostou perto dos barcos. A palavra diz que ele sobe ao barco de Simão Pedro e pede a Simão Pedro que afaste o barco um pouco nas águas. Eu já ouvi muito isso, porque Jesus ele usa o espelho da água, porque a multidão era muito grande. Hoje nós temos microfone, nós temos caixas, nós temos um som gostoso de apregoar a palavra, como nós vemos igrejas grandes e multidões, mas eu acho que essa multidão era maior, irmão, daquilo que você está pensando agora, do que apertava Jesus para escutar a palavra. Então Jesus já usa o espelho da água e começa a ministrar, começa a falar da palavra de Deus, aquela multidão toda. E não só a multidão toda, mas ele pegou o barco de Simão Pedro, e se assentou e ensinava, e eu creio que os discípulos estavam ali, como nós todos estamos aqui agora, a maior parte sentados, escutando a palavra de Deus. Aleluias. E nesta manhã, eu e você aqui, você que está aí neste canal, você está escutando a palavra de Deus, e eu me coloquei neste lugar agora, dentro do barco com Jesus, aleluia, e Jesus ensinando a multidão. Jesus ensinou, acabou o sermão, Jesus olha para os discípulos, e os discípulos, Jesus já tinha visto a aflição, Jesus já estava com ele, porque Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele já estava a noite inteira, que eles não conseguiram pescar nada, Jesus estava com eles aquela noite toda e sabia da aflição, aleluias. E Jesus chega a Simão Pedro, fala: Simão Pedro, vai-te ao alto mar, e lançai as vossas redes. Aí Simão indaga ao Senhor Jesus, como profissional, irmãos: Senhor, nós passamos a noite toda, e a noite, irmãos, assim, a noite é bem melhor para pescar do que de dia, em alto mar. A noite parece, é coisa de Deus, irmãos. Mas você vai à noite, o pessoal gosta desse negócio de lua, mas à noite, toda a noite, irmãos, a partir da meia-noite até 3 horas da manhã, é a maior quantidade de peixe que você pega, em qualquer mar, em qualquer lugar que você for pescar, é à noite. Aí Simão ele falou: Senhor, mas eu fui lá, passei a noite toda, lançamos as redes, lançamos as melhores iscas, Senhor, e não pegamos nada. Mas aí eu vejo a coisa mais linda, como Simão já estava no barco, os discípulos estavam no barco, aleluias. Ele fala bem assim: Senhor, mas pela tua palavra eu vou ao alto mar e eu vou lançar a rede. Olha que coisa maravilhosa. Mas pela tua palavra, pela tua ordenança, Senhor Jesus, eu vou e vou lançar as redes. E assim o fizeram, irmãos. E a Bíblia nos relata, a história verídica, uma história verdadeira, que eles foram, lançaram as redes, aleluias, e uma grande quantidade de peixe, era tão grande, que rompia-se-lhe as redes. Então eles tiveram que fazer sinal aos outros que estavam em outro barco, porque quando Jesus foi à praia, eram 2 barquinhos, então ele chamou o outro, e o outro encostou, né, irmãos? Imagina, né? Aquela fartura num barco, outro barco, o barco já afundando, e o outro barquinho já vem assim, né? Já vem com vaziozinho, aí chega, eles veem aquela multidão de peixes, e Jesus no barco, viu, irmãos? Jesus não ficou na praia, não, Jesus estava lá no barco. Jesus estava olhando, Jesus estava fitando, estava olhando o que estava acontecendo, com o olho de esperança, com a palavra de Jesus que entrou na vida deles. Eles estavam olhando e viram o que estava acontecendo, e Jesus olhando para eles. E eu posso falar aqui, abrindo essa parte aqui agora, eu fico imaginando Jesus olhando para os olhos de Pedro e vendo aquela alegria de tirar os peixes. Eu vejo Jesus aqui olhando para os outros discípulos, e os discípulos vendo aquela grande quantidade de peixes, e Jesus olhando para eles e falando: a palavra está entrando.
Fala assim para o seu irmão: a palavra está entrando, a palavra está fazendo resultado, a palavra está mexendo com o coração deles, aleluia. E era tanto peixe, irmãos, que a palavra diz que os barcos quase iam a pique, irmão. Sabe o que é isso? O barco ia a pique. É quando você vê aqui, você está no barco e o barco está até aqui, você vê a proa do barco aqui em cima, e você vê a água subindo aqui na parte de cima, porque o barco afundou, irmãos, de tanta que era a quantidade de peixe. Aleluias. Já pesquei em alto mar, a gente já pegou muito peixe, mas o barco nem afundou nem um pouquinho, irmãos. Aleluias. Mas quando Jesus entra no barco, irmãos, a prosperidade de peixe que entrou ali, e os discípulos olharam aquela quantidade de peixe, foi a coisa mais linda, irmãos, e aquele barquinho voltando à praia, aleluias, e aqui nós vemos que eles deixaram tudo, e seguiram a Jesus, deixaram tudo. Mas espera aí, você não acabou de falar, presbítero Ricardo, que eles foram para o alto mar e não pescaram nada, e que ali era o sustento deles? Era o sustento deles. É isso que o Senhor vai trazer ao nosso coração agora, a palavra dEle, a vontade de Deus para mim e para a sua vida nessa manhã, aleluia. E a primeira lição que eu tiro, aqui pastor Gerro, estou aprendendo com o pastor Gerro é uma benção. A primeira lição que eu tiro através desse texto que Deus passou para a minha vida, é que em momentos de dificuldade, Deus se revela para nós e nos surpreende, como o pastor falou aqui em cima já hoje, Ele se revela para nós, Ele nos ajuda e Ele nos surpreende, irmãos. É maravilhoso. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nesta manhã, ou a maneira que você está em casa. Eu tenho uma palavra para você, que Deus, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar nesse teu problema, Ele vai te ajudar e ainda vai te surpreender, aleluia. Porque Jesus é assim, irmãos, Ele viu os barquinhos, Ele viu aquela multidão precisando da palavra, mas Ele já viu o problema dos discípulos, e nesta manhã Ele sabe qual é o meu e qual é o seu problema, aleluia. Ele é maravilhoso. Em 1 Pedro 4,10 diz que para nós dispensarmos a multiforme graça de Deus, aquele que fale da palavra, fale direito. Mas é uma multiforme, e eu vejo aqui a multiforme graça de Jesus, já olhando a multidão apertando, e a multiforme ao mesmo tempo, já ajudando os discípulos com a palavra, falando: vai para alto mar, porque eu tenho algo grande. E a multiforme alcançando, às vezes você está aqui: Senhor, aquela vida precisa do Senhor, mas o Senhor já está alcançando a família inteira, daquela vida a qual você já está olhando, da qual você está orando. Eis, e você está orando por uma vida, Deus já está restaurando a família inteira desta vida. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com muitos que estão aqui, aleluias, oh glória a Deus. A multiforme graça de Deus. O evangelista Samuel fala de Marta e Maria. Maria se assenta para ouvir a palavra de Deus, não descartando a Marta, porque ela foi ajeitar, porque, como o evangelista Samuel falou, nós somos assim mesmo, nós queremos arrumar a casa, deixar tudo bonitinho, mas só que é uma parte, né, irmãos, da palavra. Isso é maravilhoso. E Jesus ensinando a multidão, e vendo os discípulos com a dificuldade do trabalho deles. E eu posso trazer outra palavra para mim e para a sua vida, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. E para os discípulos que estavam ali trabalhando para trazer o teu sustento, e através desta palavra eu posso falar para você: se as portas estão fechadas, aleluias, elas vão se abrir na sua vida. A palavra de Deus diz: eu jamais vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Mas eu creio que é nesta manhã, tem porta se abrindo. Ei, Deus abriu o mar, Deus abre porta também. Deus abre o mar e Deus abre porta para aquele que está necessitado, irmãos. É só crer, irmão. Se você crê, a porta se abre. Fala assim para o seu irmão: se você crê, a porta se abre. Aleluias. Oh glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, irmão? Oh glória. Se você crê, a porta se abre. Olha só,
Jesus entrou no barco, né? Jesus entrou no barco, pediu para afastar um pouco, usou as ferramentas de trabalho de Simão Pedro, pediu, afasta um pouco, Simão Pedro, porque agora a obra é minha. Agora aqui vocês vão aprender a obra. Estou lapidando aqui vocês, para vocês verem como é que é o negócio. Amém, Simão Pedro? Amém. Pode usar o barquinho aí, Senhor. Aleluias. O que você tem, né? Para que Deus possa te ajudar, para que Jesus possa te ensinar. O que você tem, que Jesus possa te ensinar. Aquilo que você tem, irmãos. Você tem alguma coisa que Jesus pode entrar e pode fazer a diferença e pode ensinar você a ganhar almas para o reino de Deus. Você tem isso, irmãos. Não adianta, todos nós temos talentos, todos nós temos algo, todos nós temos na nossa profissão, todos nós temos alguma porta a qual nós podemos falar: Jesus, hoje o Senhor tem que entrar aqui nessa porta e me ensinar a qual maneira eu tenho que fazer, porque eu vou falar aqui porque é do Espírito Santo, porque eu estou orando, Senhor, eu estou orando, e você fala assim para o Senhor: eu estou orando e nada acontece, Senhor, aleluias, glória a Deus. Chama Ele, pense direito, você tem algo aí que você pode deixar Jesus entrar. Ele está à porta, está batendo, às vezes pode ser o seu coração, pode ser a tua vida. Deus, Ele quer fazer a diferença na tua vida, porque você vai ser muito usado por Deus, aleluias. O que nós temos? Irmãos, eu trabalho com transporte executivo, com táxi, e muitas das vezes, que nem eu já relatei para o pastor, para algumas outras pessoas, e a gente no transporte, a gente não pode, irmãos, porque é uma coisa assim de lei, nas nossas leis, e nós temos que obedecer. Mas quando as pessoas entram no nosso carro, e que a gente sabe que as pessoas estão com problemas, às vezes o banco de trás vira divã, né, irmãos, e a gente trabalhando, fazendo a nossa profissão, as pessoas vêm, derramam a sua alma, derramam a sua vida. Aí quando Deus fala para a gente entrar no negócio, irmãos, é coisa maravilhosa, porque eu estou usando a ferramenta a qual Jesus está me ensinando na hora a que eu possa usar para ganhar almas, ou para pessoas voltarem ao reino de Deus, irmãos, aleluias. E com ousadia eu falo: você tem, você pode usar a tua ferramenta, aquilo que você tem, para ganhar almas, ou para pessoas voltarem ao reino de Deus. E é gostoso, irmãos, e é gostoso quando você fala do amor de Deus, quando as pessoas abrem o coração, e nem sabendo se você é cristão ou não, e de vez em quando você está, pastor, e fala da vida inteira, e Deus manda a gente abrir a boca, irmãos. É a coisa mais gostosa do mundo, quando você é usado por Deus para falar do amor de Deus. Então aqui Simão, ele deixa usar, e Jesus ensina a multidão, e Jesus já olhando o problema, aleluia, e ele fita os olhos, manda Simão Pedro alto mar, e Simão Pedro obedece. Fala assim para o seu irmão: o melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes na mente de Simão Pedro era um sacrifício ele voltar para o mar de novo, tentar pescar, porque ele não apanhou nada, mas ele obedeceu a palavra de Deus. Tem mais um mistério, porque quando nós obedecemos à vontade de Deus, irmãos, nós temos vitória em muitas áreas de nossas vidas, quando nós obedecemos. E Deus, Ele fala primeiramente comigo nessa manhã aqui, quase que a gente fala à noite, né? Mas é nessa manhã, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. E quando a gente fala de a noite toda, né, irmãos? A noite toda, a preocupação de levar o sustento para casa, e a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu vejo aqui Jesus chegando na praia de manhã, aleluia, sou glória a Deus. E o choro pode durar uma noite, né? A preocupação pode durar a noite inteira, as lamentações podem durar a noite inteira, mas quando o Senhor se apresenta, irmãos, Ele enxuga a nossa lágrima com a sua palavra. É a coisa mais gostosa, irmãos, a qual nós que estamos na presença de Deus sentimos. E aqueles que não estão na presença, a palavra, ela entra, irmão, ela esmiuça, ela vai lá e ela apraz o resultado, ela molha a terra. A palavra do Senhor é pura, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor, ela
cria sentimentos dentro de nós, a qual muito tempo nós não tínhamos mais sentido. Deus, Ele traz de volta, irmão. Se você estava sonhando, se você estava chorando por este sonho, aquilo que não acontecia, aquilo que estava travado, aquilo que era por causa que você pensa que é inveja ou obra contrária, nesta manhã Deus, Ele pede para mim dizer assim para você: foi anulado, os projetos estão em pé, os sonhos ainda são meus para com a tua vida, eu vou realizar, eu vou fazer, porque é projeto meu, não é projeto do mundo. Eu vou te lapidar, eu vou te colocar em pé, e a glória do Senhor se manifestará na sua vida, no seu ministério. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Jesus, Deus é maravilhoso. Eu vejo quantas noites o barquinho, sem rumo, saía, quando não conhecia, a palavra de Deus, saía, conhecia por escutar e por frequentar, mas não tinha o coração na obra. E a minha esposa Tânia ficava orando pela minha vida, irmãos, aleluias, e o choro durava muito, Tânia? O choro durava. Fala assim para o seu irmão: vale a pena chorar nos pés do Senhor. Fale com ousadia: vale a pena chorar aos pés do Senhor. Porque quando as pessoas olhavam, irmão, para mim, quando eu estava à deriva, olha que linda a deriva, a deriva, e eu sei o que é estar em alto mar, irmãos, e pegar tempestade, irmão. E eu sei quando eu estava à deriva e as tempestades deste mundo me pegavam, irmão, me jogavam nas pedras, e me jogavam com força, irmão, e batia, e doía, que a vontade era de tirar a própria vida, porque não via mais aonde se apoiar, não tinha mais com quem conversar, não tinha mais amigos a gente tinha só quando tinha dinheiro no bolso, aleluias. E pelas orações, irmãos, de um justo, que a oração de um justo, ela pode muito de seus efeitos, o Senhor foi olhando com graça, foi administrando a palavra. Eu lembro quando o pastor Jerry entrou na minha casa, e a Taninha em casa, o pastor era mais magrinho que o fio desse negócio aqui da Bíblia aqui, aleluia, oh glória. E a obra ali foi começando, e Deus foi mandando varões valorosos dentro da minha casa, porque Deus, Ele sabia que tinha uma obra na minha vida, e Ele estava concretizando através das orações, através das súplicas. Irmão, você pensa que foi fácil? Você que está escutando a palavra neste canal, não foi fácil, irmãos. Às vezes é tudo difícil, está difícil, não dá, mas eu falo para você: continua orando, continua aos pés da cruz, continua clamando a Jesus, porque Ele faz a obra, Ele levanta, Ele põe em pé, Ele pega as coisas loucas do mundo, Ele pega pescador, Ele pega nós, Ele pega quem Ele quiser, para levantar e para pregoar a palavra, para ministrar, para ir para os campos, para missionar para Ele. É Ele quem faz, não é o homem, aleluia, oh glória a Deus, Santo de Israel. Oh meu Deus e meu Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és santo, papai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluias. Quantas vezes, irmão, choramos, mas o Senhor nos surpreende, o Senhor se revela a nós, e o Senhor nos ajuda, e o Senhor nos surpreende. Imagina a surpresa, irmãos? Senhor, mas pela Tua palavra, olha que coisa maravilhosa, a palavra tem poder, irmãos, a palavra tem poder, mas pela Tua palavra nós vamos, Senhor. Quando você acha que não tem mais jeito, irmãos, quando você acha que acabou tudo, a palavra de Deus, ela tem poder, irmãos, ela tem poder para fazer a diferença. E olhando Simão Pedro, vendo aquela quantidade de peixe, irmãos, aleluias, aí as escamas dos olhos, vão caindo, e a palavra diz que quando Simão Pedro, ele chega perto da praia, e ele fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele viu que ali era Deus conosco, era Jesus Cristo de Nazaré.
Ele viu ali a plenitude de um Deus que se apresentou a ele naquele momento. Ali começou a entrar mesmo a palavra a qual ele ensinava. Jesus ensinava a multidão e ensinava a ele. Ali começava a palavra a entrar no coração de Simão Pedro e daqueles discípulos que estavam no barco. Aleluias. E eu gosto de falar assim, né, que no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. É a palavra de Deus, é luz para caminho, é lâmpada por onde andarmos. A palavra do Senhor, ela nos guia. Mas quando eu vejo no verso, aleluias, no capítulo 119 e o verso 140, o salmista ele diz assim: a tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Aleluias. Salmo 119, verso 140. A tua palavra é muito pura. Ele não falou é pura, ele falou é muito pura. E ele fala, por isso o teu servo a ama. Aleluias. E quando eu vejo esse versículo, e quando eu vejo aqui a palavra de Deus, a qual nós lemos e estamos aqui a meditar com os irmãos, e quando Jesus ele fala para Simão Pedro, vai ao alto mar, e ele coloca os problemas, e ele fala assim, mas pela tua palavra, Senhor Jesus, eu vou, pela tua palavra. A palavra do Senhor, irmãos, eu vou até além do que o salmista ele diz aqui, que ela é muito pura. A palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, ela é restauração. A palavra do Senhor, ela é cura. A palavra do Senhor é maravilha do céu para com a nossa vida. Às vezes nós passamos pelas ruas e nós vemos uma pessoa apenas precisando de uma palavra que vai entrar no coração dela e vai fazer a diferença sobre essa vida. Às vezes nós passamos por momentos na nossa vida que apenas uma palavra, diz em Gênesis que o Senhor criou com a sua palavra. Diz na palavra do Senhor que quando Jesus estava no deserto e o diabo veio tentar ele falou assim, por que você não pega essas pedras e transforma ela em pães e sacia a sua fome? Aí Jesus na palavra ele diz bem assim, que não só de pão viverá o homem, não só de peixe viverá o homem, não de muitos peixes viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem está entendendo, levante a sua mão e diga glória a Deus. A palavra é comida, a palavra é sabedoria, a palavra é entendimento, a palavra é cura, a palavra é amor para com a nossa vida, aleluias. E quando eu vejo Jesus, aleluias, chegando junto ao barco, e chegando junto à praia, lá pertinho da areia, e os barcos quase indo a pique, irmãozinho, já um pouquinho antes já enterrou o barco na areia, e Jesus olhando para os discípulos falou, agora foi, agora a palavra foi, porque eu posso dizer com ousadia, irmãos, que diz no último versículo, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo, irmão. Deixaram tudo. Deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram os peixes, aleluias, e seguiram a Jesus. E eu vejo muitas das vezes, e não sou contra, irmãos, pregar sobre muitas coisas boas, a multidão de peixes, e Deus vai te abençoar, vai colocar multidão, mas essa palavra ela trouxe ao meu coração, que a palavra do Senhor ela tem poder para mudar histórias, foi a palavra,
E eu vejo pessoas, não, porque Deus vai multiplicar igual os peixes. Multiplica, o Senhor é bondoso, Ele multiplica. Mas essa história aqui da pesca maravilhosa é a palavra de Deus que me esmiuçou a penha. Porque Ele pega pessoas e atrai multidões e usa os barcos. E os barcos Ele dá uma palavra e sobre a palavra vem a multidão de peixes. Mas a palavra entrou sobre os discípulos e eles viram que Jesus era Deus conosco, era o Emanuel, e não tinha outro caminho para eles. Eu posso dizer assim na palavra, um pouco mais para frente, quando os discípulos foram apertados, e muitos foram embora, aleluias, muitos saíram da presença de Jesus, porque não aguentaram a palavra dura. Mas tinha desses discípulos aqui que estavam no barco, e já estavam seguindo Jesus, disseram, Senhor, para onde vamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aleluia. Foi pela palavra que Jesus pegou os discípulos, foi pela palavra que Jesus ensinou a eles, que não era só de pão, mas sim da palavra de Deus, porque Deus ali, Jesus estava firmando seus discípulos para uma grande obra, e Deus está aqui firmando grandes discípulos para a sua obra, através da sua palavra, pastor Gerry. Palavra verdadeira, palavra que alimenta a nossa alma, daquilo que a gente precisa ouvir, aleluias. Talvez você entrou aqui nesta manhã, falando, Senhor, fala comigo nesta manhã, Senhor, eu preciso de uma palavra. E o Senhor fala assim, siga-me, vem, largue as coisas que te incomodam, e siga-me. Siga-me, siga-me, porque o Senhor tem coisas boas a fazer sobre a tua vida, aleluias. E a palavra do Senhor, porque muitos de nós, irmãos, não largaria tudo na praia. Muitos de nós não largaria tudo na praia. Havendo pescado a noite toda, não apanharam nada, volta para casa, lamento. Senhor, como eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar minhas contas? Estão batendo na porta da minha casa, eu tenho que pagar. E vem aquela multidão de peixe. Aleluias. Olha, pastor Gerry, que coisa maravilhosa. E vem aquela multidão. E vem multidão de palavra de, vem do jeito que você está. E a multidão de palavra, não, Jesus vai fazer na tua vida, Ele vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai te dar. Ele vai te prosperar, Ele vai te prosperar, vai te prosperar, vai te prosperar. Mas a palavra mesmo, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que faz nós abrirmos mãos de todas as coisas que nós enxergamos com o olho da terra, a palavra que faz nós enxergarmos, irmãos, que nós não somos nada e que para lá nós não vamos levar nada, a palavra que Jó conseguiu ver, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Esta palavra é que vai nos guiar para a vida eterna, aleluias. Uma palavra verdadeira, uma palavra que não precisa de acrescento, uma palavra que vem da boca de Deus, aleluias. Oh, glória a Deus. Ei, coisa linda, coisa maravilhosa, é a palavra de Deus. E os discípulos deixaram tudo. Aleluias. Né, pastor Gerry? Buscar primeiro o reino e a sua justiça. Reino e justiça, palavra, e depois vem o acrescento de Deus, vem a surpresa de Deus para com a nossa vida. É por isso que nos momentos difíceis da nossa vida, Deus Ele se apresenta, Ele nos ajuda e Ele nos surpreende, irmãos, porque pela nossa vontade, irmãos, pela carne, irmãos, a gente pensa tudo ao contrário, a gente fala, não vai dar certo, não vai. Esse negócio não vai para frente, não vai dar certo. Mas Jesus, Ele se apresenta, irmãos. Ele fala assim, eu estou aqui, eu estou no teu barco, eu estou na tua igreja, eu estou no teu trabalho, eu estou no teu casamento, eu estou aqui, eu vou te surpreender nessa manhã, eu estou aqui, eu vou fazer a diferença, aleluias. Ele se apresenta, Ele vê, Ele olha para dentro de nós e vê que, eu tenho que fazer uma obra nessa vida, aleluias. Aleluias.
E Ele faz a obra e Ele nos surpreende. E nessa manhã, aqui para findar essa palavra, eu quero dizer assim para você: se você esteve orando por esses dias e você não viu o resultado na sua vida, eu falo assim, só um pocochitinho só de tempo, porque a palavra do Senhor, ela está sendo ministrada, a palavra do Senhor, ela está sendo escutada sobre os 4 cantos dessa terra. Fique em paz, deixa na mão do Senhor, porque Deus, Ele vai se apresentar aí neste teu problema, Ele vai te surpreender nesta manhã, Ele tem uma palavra de vitória para mim e para a tua vida, aquilo que você almeja, aquilo que você busca, sobre a palavra de Deus, Deus vai prosperar em amor, em saúde, Ele vai prosperar em todos os objetos a qual você tem buscado para com a sua vida. E depois da pesca, depois de tudo, deixaram e seguiram a Jesus. Olha que coisa linda, deixaram tudo. Você está disposto a deixar tudo e seguir a Jesus nessa manhã? Aleluias. Porque tem muitas coisas que nos prendem ainda, e Jesus fala assim, é só ir soltando, vai soltando as coisas que te prendem, porque, irmãos, a idade vai chegando. Eu já estou com 5.0. Aleluias. Aí tem uns pessoal falando, né, rodou o pneu murcho já um pouco, né? 50 anos, irmãos, e a gente vai criando, né, dentro do nosso coração, através da palavra de Deus, vai criando um pouco mais de tutano, e a gente vai vendo que as coisas dessa vida, desse mundo, não dão nada para a gente. Quando a gente cai na graça de Deus, quando a gente cai na palavra de Deus, quando a gente vai entendendo um pouco mais que a fé, ela vem por ouvir e ouvir e ouvir a sua palavra, a gente vai vendo que a promessa da vida eterna, a promessa do céu, irmãos, ela é verdadeira. E eu tenho assim, eu falo com ousadia que tem muitas pessoas que dizem, não, mas eu vou continuar curtindo, e quando mais para frente eu vou para Deus. Às vezes não vai ter tempo de você chegar aos pés do Senhor. É isso que a gente se entristece, quando a gente vai ficando mais idoso, quando a gente vai ficando mais perto de Jesus, a gente vai sentindo mais a Deus dentro de nossas vidas. Amém, irmãos? E você que tem a oportunidade, irmãos, de chegar mais perto de Jesus e emprestar aquilo que você tem para Jesus, para que não só Jesus e o reino dele ganhem, que você também ganhe, se renda aos pés do Senhor, ouça a palavra de Deus para com a sua vida. Não há coisa melhor do que a palavra de Deus para a nossa vida. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai.